vidas e consagramos, Senhor amado, esses louvores a Ti, Pai. Que o nosso louvor nesta manhã chegue diante da Tua presença como cheiro suave das Tuas narinas, e que o Teu nome, Senhor, que o Teu nome, que sujeitou debaixo de si todas as coisas, tudo que existe na terra está sujeito a Ti, Pai. Tudo que existe no universo está sujeito a Ti. O Senhor é o ser mais poderoso de todos, Pai. Senhor amado, todas as coisas precisam se curvar diante de Ti. O principado, a potestade, Senhor, todas as situações, todos os demônios estão sujeitos, Senhor amado, ao Teu poder. Senhor Deus Todo-Poderoso, que neste momento, que nesse instante, Pai amado, aquele que estiver deitado numa cama, levante. Pai amado, que aquele que estiver desempregado comece a trabalhar. Pai amado, que aquele que estiver depressivo, Senhor amado, se levante. Pai amado, aquele que estiver ansioso, Senhor amado, que ele tenha convicção e certeza. Pai amado, que a família seja tocada nesta manhã, Pai. Que esta família, Senhor amado, seja liberta nesta manhã. Senhor amado, alcança todos os vizinhos desse local, ó Pai. Vai abençoando as suas vidas, ó Pai amado. Vai abençoando o seu trabalho. Cobre a cada um com o Teu sangue. Senhor amado, põe por terra o valente. Põe por terra o inimigo. Pai amado, põe por terra o inimigo que está à porta. Pai amado, põe por terra o valente em nome de Jesus Cristo. Pai amado, guarda a entrada, guarda a saída, desde agora e para sempre. Glorifica, Senhor amado, Teu nome sobre as famílias. Pai amado, sobre aquelas pessoas que já se identificaram para nós. Pai amado, vai ao encontro deles, ó Pai. Da Lucina, da Patrícia. Senhor amado, vai ao encontro daqueles que têm necessidade. Pai amado, as novidades da terra. Senhor amado, as famílias que estão sendo renovadas. Pai amado, que haja um relevo completo. Que o Teu nome seja glorificado. Que haja cura no seio da família. Que haja bênção no seio da família. Que o Teu nome seja glorificado em todo o tempo. É o que eu te peço, Senhor amado, neste momento. E te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Deus vivo. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode acender a luz aqui, filho, por favor. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Provérbios. Livro de Provérbios. Aleluia. Repete comigo aqui. O Senhor Jesus sujeitou todas as coisas debaixo da sua autoridade. Amém? Primeiro precisamos entender isso, para que a gente não fique temeroso de tocar nesse assunto, porque tem crente que tem medo de tocar nesse assunto, principalmente quando se fala de, como eu lancei, né, como o Senhor me deu o tema da mensagem, as várias faces de um mesmo inimigo, de um mesmo adversário. Só que eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, já abriu, né? Provérbios, capítulo 24, a partir do verso 3. Agora nós vamos ler do verso 1 até o 5. Isso é para minha casa, isso é para a sua casa. Se a gente for buscar um tema, uma palavra específica para esta mensagem, eu não encontrei uma palavra específica para essa mensagem, mas o Senhor me deu aqui em Provérbios 24, que fala da casa, e a casa que sou eu e é você. Amém? Nós somos essa casa. Então vamos lá. Todos encontraram? Vanessa encontrou? A Andressa encontrou? Glória a Deus.
Então vamos lá. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Amém? Vamos repetir esses versículos? Amém? Vamos memorizá-los em nome de Jesus. Então vamos lá, a partir do verso 1, todo mundo lê junto comigo. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Ou seja, fica firme. O Senhor Jesus Cristo lhe disse que era para nós edificarmos a nossa casa na rocha. Por quê? Na rocha. Porque ali há firmeza. A onda pode até vir e bater na rocha, mas ela não se move, ela não se mexe do lugar, porque ela não tem a força. Ela tem força para levar algo que está flutuando, mas ela não tem força para derrotar ou derrubar algo que está firmado sobre uma rocha. Se estiver na areia, a gente sabe que a onda vem e limpa tudo que está na areia e leva de volta para o mar e fica brincando ali, né? Mas quando nós firmamos a nossa casa na rocha, ela está firme, está consolidada. Ou seja, nada nem ninguém vai abalar aquela estrutura. Amém? Não podendo abalar aquela estrutura, o inimigo ele vai precisar traçar um outro caminho. Amém? Eu ainda conversando com a Ana ontem. A Ana para mim é um treinamento. Amém? Que ela fica fazendo um monte de perguntas e a gente vai ali conversando e tal. Aí eu cheguei e falei para ela que desse tema da palavra que Deus me deu, das várias faces de um mesmo inimigo. Então, antes de eu falar sobre isso, eu quero ler aqui a versão revista e atualizada que eu marquei. O verso 3 diz assim: com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados, com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Amém? Ou seja, tudo que é de bom, tudo aquilo que é agradável, é o que vai caber dentro dessa casa. Amém? Agora voltando para aquilo que eu estava dizendo, que as várias faces de um mesmo inimigo, eu gostaria de mostrar para você algo que, por exemplo, você olha para Jesus, a Bíblia diz que ele tem as multiformas de Deus agir, várias maneiras de Deus agir. Mas Deus é um só. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Ao longo dos anos, as pessoas quiseram introduzir outros deuses. E eu chamo isso dessas várias faces do inimigo. Porque atrás, o apóstolo Paulo ele diz que atrás de uma imagem há um demônio. Então, se ele diz que atrás de uma imagem há um demônio, logo Satanás está se escondendo atrás de uma face. E quando nós vamos lá no Jardim do Éden, a primeira vez que Satanás aparece, ele aparece em forma de quê? De serpente, que oferece para Eva o conhecimento e a sabedoria. Se você comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai abrir os seus olhos e você vai conhecer. Então ele traz para ela um conselho. É a primeira face que o inimigo se apresenta ali. Ele se apresenta como serpente. Então quando ele oferece,
não é que Deus proibiu Adão e Eva de comer dos frutos que existiam no jardim do Éden. O Senhor disse para Adão: desta árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque o dia que dela você comer, você vai morrer. Então o que acontece? Ela tomou posse dessa palavra, que o inimigo se apresentou para ela como serpente, mas uma voz que apresentou para ela, e ela foi e comeu daquele fruto. Depois ela ofereceu para Adão, e Adão também comeu. E depois nós vimos o discorrer da história, aonde o Senhor visita eles todos os dias, e num dos dias eles dizem para Deus que eles estavam nus. E aí Deus pergunta para ele: mas quem mostrou para você que você estava nu? A mulher que o Senhor me deu. Então, ou seja, a mentira já começa a aparecer ali, outra face do inimigo começa a se apresentar, que é a mentira, a desobediência. Então tem algo assim dentro desse local do jardim do Éden que precisava acontecer. E quando Deus descobre isso, que pecado é tudo aquilo que nós fazemos contra Deus, amém? Nós temos ministrado o batismo e temos falado muito sobre isso, que o pecado é algo contra Deus, mas somos nós que praticamos contra as pessoas. Então isso vai contra aquilo que Deus tem como princípio. Então a primeira coisa que aconteceu ali no Éden foi Deus expulsar o pecado do jardim do Éden. Eu quero que você repita comigo esta frase, e ela vai ficar gravada na sua mente, no seu coração. E eu tenho certeza que quando você ver as pessoas que pecam, que erram, como todos nós, você vai dizer para elas assim: olha, você precisa de Jesus, porque se você continuar assim, você não vai entrar lá no céu. Porque Jesus, o Senhor, Ele colocou para fora do jardim do Éden. É como se Deus tivesse feito assim, olha, Ele pegou o pecado, Ele pegou o diabo, Ele pegou o homem e a mulher e colocou para fora do jardim. Ele não somente colocou para fora do jardim, como Ele colocou um anjo com espada desembanhada na mão, próximo e guardando aquela árvore e guardando o jardim do Éden. Ou seja, nunca mais ninguém entra ali se não for lavado, remido no sangue do Cordeiro. Nunca mais, nunca mais. Então Deus, Ele não vai permitir e nem vai pactuar e nem vai aceitar que alguém entre lá ou volte para lá de qualquer maneira. Antes ele terá que passar por um processo de purificação, de santificação, terá um corpo transformado para poder se apresentar diante do Deus que é vivo e todo-poderoso. Não será de qualquer maneira. Então a primeira face do inimigo é como uma voz mostrando algo. Eva cai na conversa dele. Depois disso Deus lança uma sentença. Nós vemos na Bíblia que a serpente, ela se apresenta no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, e depois só no livro de Mateus, quando o Senhor Jesus Cristo pisa na cabeça da serpente. Então são duas formas que Satanás se apresentou como cobra, como serpente. Então lá no jardim do Éden, o Senhor disse para ele: a partir de hoje você vai rastejar como uma serpente, e o nascido de homem vai esmagar a sua cabeça. E essa palavra nós vemos no livro de Mateus, a partir do capítulo 26, quando Jesus é preso no jardim do Getsemane. Quem assiste o filme Paixão de Cristo vê que lá no jardim, ele já com seus poros sangrando, já tremendo diante do Senhor, já gemendo diante do Senhor, por mim e por sua causa. Ali a serpente começa a caminhar e passar próximo dele, e ali naquele filme é uma cena maravilhosa que eu vejo, é que o Senhor Jesus Cristo se levanta, ele diz:
para o Senhor: Senhor, porque o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou? Aí o Senhor vai e pisa na cabeça da serpente, se cumprindo aquela palavra de Gênesis. Ou seja, vai nascer de mulher um que vai ser maior do que você, que vai pisar na sua cabeça, e você também, o seu principado e a sua potestade vai se sujeitar a ele, como Deus sujeitou a ele todas as coisas que existem. Amém? Louvado seja Deus. E no livro de Apocalipse, a palavra de Deus diz assim, que o diabo e Satanás, a antiga serpente, e agora dragão. Quem você já viu assim, que se antigamente, qual era a nação que tinha como símbolo a serpente? O Egito. Era a maior nação da época, era a nação mais poderosa. Esses dias eu vi a foto de um parente do Ramsés, que foi faraó do Egito. Eu vi o rosto dele, é a múmia, mas está ali intacta, porque Deus permitiu que os seus ossos ainda estivessem ali. Você vê a face daquele que foi um dia soberano sobre a terra, se achava o tal e dominava tudo. O símbolo dele era a serpente. E hoje nós vemos que Satanás se apresenta como dragão, e tem muita coisa que passa na televisão que todo mundo brinca. Olha o dragão, que bonitinho. Não tem um filme de dragão aí, das crianças que assistem? Hã? Tem esse daí, tem um outro filme do dragão que é preto e branco lá, que é todo preto, que passa e as crianças assistem. Meu dragão, não sei o que, alguma coisa assim. E o dragão é o símbolo de Satanás. E qual é a nação hoje que usa o dragão como símbolo? A China, o Japão, a Ásia, eles usam o dragão. Quando chega aqui no Brasil, o povo faz tatuagem. Quando faz tatuagem do dragão, está selando, porque está colocando explicitamente o diabo na pele. Aí depois só Jesus mesmo para purificar. Só que Jesus vai purificar a alma, o conhecimento, o entendimento, a sabedoria. O corpo vai ficar marcado. Por isso que quando subirmos para a glória, teremos um corpo glorificado, porque não vai se apresentar diante de nada, vai entrar diante de Deus que não seja limpo e purificado. Nada, não vai entrar nada. Não tem pensamento ruim que vai entrar lá. Não vai ter atitude ruim, nada, malícia, nada. Como a palavra de Deus aqui diz que o homem é malicioso, e a gente pensa que a malícia é a sem vergonhice da pessoa. Não, a malícia é maldade. Maldade. Quem é malicioso tem maldade no coração, tem maus intentos na alma, e essa pessoa precisa ser repreendida em nome de Jesus. Amém? Está entendendo? Posso continuar? Amém. A segunda maneira que o inimigo se apresenta, que a gente observa, é a forma como o povo foi dominado pelo inimigo depois que ele foi lançado em terra. Eu quero dizer para você que lá no céu existiam miríades e miríades de anjos. Uma miríade de miríades significa 100 milhões de anjos. Amém? 100 milhões de anjos. Se a Bíblia fala sobre miríades de miríades e miríades de miríades, significa que são milhões e milhões e milhões e milhões de anjos. Amém? Aí eu fiz uma conta básica de uma primeira miríades de miríades, que são 100 milhões de anjos. Se a terça parte foi lançada por terra, foi expulsa do céu, 70% ficou lá no céu, certo? 30% foi jogado para cá, certo? Quanto que é esse 30% de 100 milhões? 30 milhões de anjos caídos. 30 milhões por baixo. Porque se são miríades e miríades, são muitos anjos lá no céu. Eles encabeçados por Lúcifer, que era o anjo de luz, que ele se apresentava e era o anjo de luz. Depois ele se tornou o diabo. Ele foi lançado por terra. Então esses demônios tomaram formas.
territórios, estabeleceram reinos e várias formas deles agirem contra a criação de Deus. E a maior luta do inimigo é fazer você contrariar Deus. Quer ver que coisa interessante? A Bruna tem um filho pequeno, a Vanessa tem um filho pequeno, eu tenho uma neta pequena. Mas o prazer que o inimigo tem é de colocar o seu filho, que você criou, que você cuidou, contra você. Pensa numa dor na alma que dá quando você vê um filho se voltando contra o pai. Mas a palavra de Deus diz que o filho se voltaria contra o pai contra o filho, irmão contra irmão, nação contra nação, nora contra sogra. O Senhor deixou isso escrito, e se está escrito, é isso. Só não existe nora contra genro contra nora, contra sogra, mas o contrário tem. E aí nós que somos servos de Deus e temos o conhecimento, nós é que precisamos agir diferente. Mas esses 30 milhões que foram caídos, eles têm as suas particularidades. Ele pode vir, uma vez a pastora ouviu uma mensagem como essa, sobre a forma que o diabo trabalha e como ele ataca. Ele pode vir ele sozinho. Se ele não conseguir te vencer, ele vai trazer uma galera junto com ele, para obrigar você a se sujeitar a ele. Ou seja, se vem um para te oferecer algo, e você não quer, ele vai trazer 7 ou 10 para te convencer a fazer aquele erro. E se esses 10 não conseguirem, ele vai trazer 6.000 para tentar te convencer disso. Se ele não conseguir fazer isso, ele vai trazer 1.600.000, que é para forçar você a se sujeitar a ele. E se ele não conseguir fazer isso, ele vai fazer isso com 6 milhões, que são os principados que tomam contas de regiões. Então ele vem contra uma pessoa de uma maneira. Ele vem, mas ele vem em uma pessoa. E depois ele pode vir através de um governador. E depois ele pode vir através de um presidente. Se você observar, presta bem atenção. A legião pode estar no prefeito. Quando passa para o governador, já é uma potestade. E quando chega no presidente, já é um principado. Porque ele domina regiões. Então quer dizer que e todas essas regiões precisam se sujeitar a ele. Então ele começa a estabelecer leis para prejudicar e obrigar o povo a aceitar aquilo que ele quer. E isso nos dias de hoje é chamado de ditadura, é de uma forma onde as pessoas querem obrigar as outras a ser o que elas não querem ser, fazer aquilo que elas não querem fazer. Isso é através da opressão, é através da pressão, é através da calúnia, da difamação. E com isso o diabo ele vai ganhando campo nas pessoas. Mas o prazer maior dele é mostrar para Deus que ele não tem poder mais sobre a sua vida. Ou seja, ele domina você em todo o campo. Aí eu comecei a pensar assim: se são várias as faces de um mesmo inimigo, talvez eu e você já servimos de instrumento para que o inimigo agisse também. Amém? Que isso já esteja quebrado sobre as nossas vidas. Mas uma vez na vida, nós também já fomos uma face do inimigo, naquilo que nós praticávamos. Porque o inimigo, nós conscientemente ou inconscientemente, nós nos deixamos levar por essas atitudes. Por aquilo que o inimigo, por exemplo, foi Jesus que me ensinou a fumar? Não foi. Meu pai era pastor, por que eu tinha que começar a fumar? Era para trazer a vergonha. Então, o inimigo usou a minha vida para trazer a vergonha para os meus pais.
E assim vai, e assim passa. E isso daí as pessoas mais velhas, elas vão partindo com o Senhor, aí depois outras vão nascendo, mas Ele não esquece de começar o planejamento desde o início, desde o nascimento. Você pode observar que aqui na igreja evangélica nós não batizamos as crianças. Então o mundo diz que se nós não batizarmos quando pequeno, nós somos pagãos, porque nós pecamos. Na realidade, nós herdamos o pecado original de Adão, na nossa natureza humana pecaminosa. Nós não cometemos o mesmo pecado, nós não cometemos o mesmo erro, nós não vivemos no jardim do Éden, nós vivemos na terra, nós vivemos aqui, no local que o Senhor preparou para as nossas vidas. Então nós não herdamos aquilo, o pecado dele, o que ele cometeu, é a natureza que é pecaminosa. Então eles acham que a criança tem que ser batizada. E se não é batizado quando criança, ela é o que mesmo? Ela é pagão. Ou seja, ela não tem salvação mais. Mas a Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi apresentado, Ele foi consagrado. Então nós seguimos esse exemplo. E quando Ele cresceu, aos 30 anos de idade, é que Ele se sujeitou ao batismo. Ele aceitou o batismo e Ele foi lá e foi batizado por João Batista, porque era cumprimento da palavra. Amém? Então o inimigo muitas vezes ele vai trabalhar dentro da minha casa, dentro da sua casa, para tirar a paz, para tirar o conforto, para tirar a harmonia. Mas só que ele tem um alvo dentro da sua casa. E esse alvo é o seu coração, que veio aqui nesta manhã para buscar a Deus e louvar e bendizer o seu nome. Então somos nós que precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir no dia mau. Não é todo dia, mas haverá um dia que seremos tentados todos os dias, aquele dia inteirinho, para ver se a gente permanece, para ver se a gente não escorrega, para ver se a gente não lança uma palavra. E eu digo para você, como é difícil. Como é difícil. Você manter uma posição diante do Senhor. Agora a Bíblia diz o que? Se você observar o que está escrito nesse versículo, com a sabedoria se edifica a casa. Então a experiência vai edificando a nossa casa, vai construindo a nossa casa e vai mobiliando a nossa casa com coisas boas, onde traz harmonia para todos. Amém? Repete comigo, o que Deus está fazendo na minha vida é trazendo a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, para que através de mim haja harmonia dentro da minha casa. Amém? Para que haja harmonia dentro da minha casa. Então virão tentações de fora, virão conselhos de fora, virão palavras de fora, mas você precisa ter esta palavra dentro do seu coração, para que você rebata tudo que vier com esta palavra, porque a nossa palavra ela tem efeito sim, porém, esta palavra tem um efeito maior. Amém? E nós precisamos ter esta palavra no nosso coração. Quando nós olhamos a vida de José, que nós encerramos a campanha na quarta-feira, nós vimos que a face do inimigo, qual foi ali? Juntar toda a família para matar o irmão. Toda a família para matar o irmão. Houve alguém ali que disse assim, não vamos matar ele para que esse peso não caia nas nossas costas. Olha, não vamos matar ele para que esse peso não caia nas nossas costas. Já é uma má intenção, já é uma malícia, já é uma maldade. Vamos vender ele, não vamos matar, vamos vender. Ou seja, no original, quando você vai lá no sentimento, no profundo do sentimento, já existia maldade. Ou seja, todo mundo pensava a mesma coisa. Então a face do inimigo estava na família, se apresentando, e eram todos herdeiros da graça e da glória de Deus, da manifestação do poder de Deus. Eles eram parentes próximos de Abraão, o homem que andou junto com Deus.
O homem que Deus falou com ele, e isso passa de geração para geração. Eu quero dizer para você nessa manhã, querido, minha irmã, em nome de Jesus, que o Deus que está falando com você, essa voz precisa ecoar dentro da sua casa, no seio da sua família, e por onde você passar, os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, e assim sucessivamente. Essa palavra que Abraão recebeu, ela precisava continuar, ou seja, o temor que ele tinha de Deus tinha que continuar, mas ele não conseguiu transmitir isso para o filho, ele não conseguiu transmitir isso para o neto, ele não conseguiu enxergar isso, mas a natureza humana foi conduzindo eles, e eles sentiram no coração o desejo de matar o próprio irmão. Então Satanás se apresenta ali na face da família, onde o próprio pai diz: por acaso eu que sou seu pai vou me curvar diante de você? A Bíblia diz que todas as coisas estão sujeitas ao Deus Todo-Poderoso. Ele sujeitou através da cruz, ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, todas. Esses demônios que caem, tudo que existe, todo ser humano, são 8 bilhões de pessoas na face da terra. 8 bilhões de pessoas na face da terra. E tudo isso está sujeito à vontade de Deus. Tudo. Não tem esses governadores, esses presidentes que acham que porque aperta um botão pode destruir a humanidade, pode fazer isso. Não, tudo acontece por permissão do Deus Todo-Poderoso. Nada acontece sem a permissão de Deus. Mas Deus deixou para nós o livre-arbítrio. Os irmãos de José tinham o livre-arbítrio, o poder de decidir: ele é meu sangue, não vou fazer isso contra ele. O Espírito Santo de Deus me lembra aqui que a outra face que Satanás se apresenta é entrando na vida de Caim para matar o seu irmão. O primeiro homicídio. Ou seja, ele aparece de várias formas, trazendo uma dificuldade na família, trazendo uma dor na família. Depois a dor maior do povo de Israel foi quando eles se tornaram escravos dentro do Egito. 430 anos escravos. O principado maior ali era o faraó. Ele governava aquela região. Era ele o governador da época. Então ele oprimia o povo. Presta bem atenção, quando Moisés tinha nascido, Faraó dá uma ordem para que sejam mortos todas as crianças até 2 anos. E aonde foi que as crianças foram jogadas mortas? Qual o nome do rio? O Rio Nilo. Tem que pensar na geografia mesmo. O Rio Nilo. Presta bem atenção nisso. O Senhor chegou em Caim e disse para ele: onde está o seu irmão? Caim respondeu o que para Deus? Por acaso sou eu guardador do meu irmão? O Senhor responde para ele: porque a alma dele clama por mim. Repete comigo assim: a alma dele clama por mim. Embora o diabo tenha entrado no coração de Caim e cometido aquele assassinato, o sangue de Abel, que é a alma, clamava por justiça. Amém? Entenda bem isso. O sangue de Abel clamava por justiça. Faraó manda matar os bebês e as crianças até 2 anos para impedir que se levante o libertador no meio de um povo cativo, oprimido, sem força, pobre, fraco, mas do Senhor. Amém? E ele faz isso, e ele cumpre. E os filmes e a Bíblia diz que eles entravam dentro das casas, pegavam as crianças, enfiavam a espada nas crianças e depois jogavam no Nilo. Depois eles iam lá, matavam as crianças, jogavam no Nilo.
eles matavam as crianças e jogavam no Nilo. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Moisés cresceu porque ele foi salvo pela filha do faraó. E depois ele se tornou homem, e ali ele conheceu de engenharia. A Bíblia diz que ele foi lá e cometeu um homicídio. Satanás entrou no seu coração e ele foi lá e cometeu um homicídio. Foi condenado à morte, sendo lançado para o deserto. Viveu 40 anos no deserto até encontrar Deus. Quando ele encontra Deus, Deus fala para ele voltar para o Egito, porque Deus iria fazer justiça. E quando ele vai lá no Egito e lança a palavra para o faraó: liberte o povo do meu Deus, o meu Deus manda você soltar o povo. O faraó disse: eu não vou fazer isso. Qual foi a primeira praga que Deus mandou no Egito? A água se transformando em sangue. Sangue aonde? No Rio Nilo. Aquelas almas estavam clamando por justiça. Aleluia. Bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Aquelas almas gritaram por justiça. Você imagina uma criança gritando com a espada entrando, e Deus olhando do alto dos céus e diz: minha é a vingança. O Senhor dizendo: a minha é a vingança. E Deus trouxe juízo e justiça sobre aquele lugar. Não era só a opressão, não era a sagacidade, era a maldade que precisava ser tratada. E Deus tratou dia após dia. Levou 4 meses para o cumprimento das 10 pragas, mas terminava uma, o Senhor trazia outra, terminava outra, o Senhor trazia mais uma, e assim foi até a 10ª praga. Quando chega na 10ª praga, o Senhor falou: eu vou tocar no que você mais ama, naquilo que você mais se importa, naquilo que você mais deseja. O Senhor foi tocando o primogênito do Egito, ou seja, todo primogênito foi morto. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque fazia parte da praga. Mas só que teve um primogênito que não foi morto, que foi o próprio faraó. Porque o Senhor disse: você eu pego lá na frente. Louvado seja Deus. Com você eu pego lá na frente, porque as almas clamaram por justiça, e você eu pego lá na frente. O Senhor permitiu que o filho do faraó falecesse. O Senhor permitiu que o faraó pegasse todo o seu exército e fosse atrás do povo. O Senhor falou assim: eu quero ter com você na beirada do rio, lá com água, lá na água, vou te levar até lá, vou te atrair. E o Senhor atraiu o faraó até a beirada do Mar Vermelho. Moisés, humano, olhou e falou: não tem jeito de sair dessa. Olhando para trás, vindo o exército de faraó correndo atrás dele. Vai matar todo o povo de novo. Ele clama a Deus. O Senhor pergunta para ele: o que você tem na sua mão, Moisés? Senhor, eu só tenho uma vara. Toca com esta vara nas águas e elas se abrirão. Louvado seja Deus. Ele toca nas águas, as águas se abrem. Eu quero dizer para você que Deus fez uma ponte, porque chegou na minha mão um disquete, na época era disquete, de historiadores e pesquisadores que foram até o Mar Vermelho, e lá eles descobriram que aonde o povo de Israel atravessou, no local onde eles atravessaram, era mais ou menos uns 100 metros uns 20 metros de margem até chegar no fundo. E Deus levantou 2 paredes de água. Do lado esquerdo daquela parede era 1.700 metros de profundidade. Impossível que o povo pudesse passar e atravessar. Do outro lado da parede era 100 metros de profundidade. Dificilmente conseguiria passar. Mas o Senhor abriu no lugar certo, onde existia uma ponte, para que o seu povo pudesse passar.
Eu lendo isso, eu falei, Senhor, que maravilha, o Senhor Jesus Cristo é a ponte que me faz atravessar daqui para lá, e não ser tocado, e o seu nome ser glorificado. Louvado seja Deus. O inimigo se apresenta de uma forma, mas o Senhor se apresenta da mesma forma todas as vezes. Ou seja, o mesmo Deus que expulsou Adão e Eva do jardim do Éden, foi o mesmo Deus que trouxe justiça sobre Abel, o mesmo Deus que trouxe justiça sobre José, o mesmo Deus que trouxe justiça sobre Moisés, o mesmo Deus que trouxe justiça sobre o povo de Israel, é o mesmo Deus que traz justiça sobre a minha e sobre a sua vida, nos dias de hoje, dentro da minha casa e dentro da sua casa, querido. O inimigo tem várias facetas, várias faces, mas o nosso Deus se apresenta sempre da mesma maneira, com todo o poder, com toda a honra, com toda a glória, com todo o louvor. Ele se apresenta nessa sua batalha, seja você deitado numa cama, seja você de pé, seja você na sua casa, no seu trabalho, Ele vai se apresentar como Deus Todo-Poderoso na sua vida, para te abençoar e te guardar. Louvado seja Deus. Aleluia. Se nós formos para o Novo Testamento, Satanás se apresenta como Judas e também como Pedro, porque ele planta uma sementinha no coração de Pedro e Pedro nega Jesus. Só que Jesus sabia. Planta no coração de Judas a falsidade. Olha, eu vou mostrar intimidade, aquele que eu mostrar mais intimidade, esse daí vocês podem pegar, aprender, é esse que eu estou falando. E quanto que é essa sua informação? É 30 moedas de prata, você me dá aí, eu fico feliz com a moedinha de prata, eu fico feliz com o dinheiro que você vai me dar. Aleluia. Mas a gente observa que Judas, ele teve um tratamento depois da traição, porque o mesmo que te dá a ideia de ser falso, de ser traidor, de ser mercenário, de tudo por dinheiro, todas essas coisas, ele te abandona na hora que você mais precisa. E se isso que você fez diante de Deus teve um peso muito grande, Deus permite que aconteça o que aconteceu com Judas. Ele foi lá, se enforcou, se matou. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando ele encontra Jesus de novo, ressurreto na praia, Jesus assando um peixinho, aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro diz: eu te amo, Senhor. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus pergunta para ele 3ª vez. 3 vezes ele negou. Agora 3 vezes você vai dizer que me ama. E quando ele pergunta a 3ª vez: Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor fala: então apacenta as minhas ovelhas. Cuida daquilo que eu amo. Abençoe aqueles que eu amo. Amém? A uns Deus dá a chance, a oportunidade de se levantar, de mudar a história, porque muitas vezes o inimigo se apresentou nas nossas vidas e nós mesmos fizemos o mal para muitas pessoas, mas só que Deus, Ele nos ensinou a fazer o bem. Repete comigo: daqui para frente o Senhor vai me instruir a fazer o bem, e eu não vou deixar o diabo se apresentar na minha vida. Eu só vou deixar o Deus Todo-Poderoso usar a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Amém, Jesus. Amém, querido. Pode bater palma, querido. Fica à vontade. Amém? Vamos colocar de pé, queridos. Aleluia.
O inimigo tem várias faces. A nossa face, ela começa bonitinha, pequenininha, bebezinha. Ainda, que bom que o Espírito Santo de Deus me lembrou disso. Não sei se vocês ouviram ontem, passando um carro na rua, anunciando que não sei que dia vai ser o dia da adoção dos bichos. Ouviu? Tal dia, adoção de cães e gatos. Aí a Ana veio conversar comigo e falei para ela, pois é. Quando eu ouvi isso daí, eu falei para ela assim, eu fiquei imaginando, né? Por que eles não fazem a mesma coisa com as crianças que precisam de adoção? Ser humano. Criança, bebê, que foi deixado por algum motivo ali, por que eles não criam um mecanismo mais rápido para que aquela criança cresça no meio de uma família? Por que eles não fazem isso com as crianças? Mas ela vai fazer com um gato que é falso, feito um trem, e com um cachorro que pode morder você. Eles fazem isso com um bicho que você nem conhece. E não, vem aqui, ó, tu pega, tome para você um bichinho que você não sabe nem, como é que fala? O gene dele, você não sabe se aquele bichinho, quem é a mãe, quem é o pai. Aí eu virei para ela assim e falei, mas isso serve para uma criança também. Porque os meus filhos foram gerados através de mim e da minha esposa. Seus filhos através de você e do seu marido. Então, nós não conhecemos a história. Então, esses frutos que cresceram dentro da minha casa é responsabilidade nossa. Parece com a gente. Os seus parecem com você e os seus parecem com você. É a mistura. Mas você recebe um pacotinho assim, que você vai, beija, passa a barba, brinca, adora, mas aquele bichinho, depois de alimentado, ele pode virar um demônio. Ele pode virar um bicho contra você e falar assim, não acredito que eu criei isso aí. E foi eu que dei de comer ainda. Foi eu que dei de comer ainda. Então aí no final a gente é que precisa, sabe, fazer um contorno para a gente poder sobreviver, porque foi isso que a gente criou. E nós não podemos chegar e falar, olha Deus, a mulher que o Senhor me deu como Adão fez. Olha Deus, os filhos que o Senhor me deu, olha o que eles estão fazendo. Foi o jeito que você criou, foi o jeito que você tratou, foi o jeito que você alimentou. Esse bichinho foi você que alimentou. Não sei se você pegou, a Lídia briga comigo até hoje por causa daquele bichinho que alimentava, tinha horário para alimentar. Quem lembra disso? Lembra daquele bichinho? Hã? Isso, mas era assim, tinha um negócio assim. E quando ela pegou aquilo na mão, eu achei que aquilo, isso aí vai se tornar uma dependência. Isso aí ela vai querer tal. Eu falei, não, isso aí é do diabo, pode quebrar. E ela foi lá e pisou, até hoje ela tem raiva. Porque ela estragou o negocinho, né? Você, pai, você me fez quebrar aquilo ali. Eu falei, mas hoje o celular é o mesmo bichinho. É o mesmo. E até hoje a gente só vai aperfeiçoando aquele bichinho de uma forma. Alimentaram ele virou um celular, que nos alimenta errado. Mas quem dava comidinha lá no começo era nós. E agora nós estamos comendo daquilo que nós alimentamos. E hoje nós precisamos buscar em Deus, Senhor. Uma das coisas que eu aprendi no Senhor, Senhor, perdoa porque eu errei. Me ajuda a consertar essa lambança que eu fiz. Porque eu não quero continuar vivendo assim. Então, para que a harmonia venha dentro da minha casa, é necessário que Deus comece uma obra grandiosa dentro do meu e do seu coração. Porque toda a sua família não está aqui, só está nós. E se está nós, é para nós que Ele está falando isso. Para a gente chegar onde a gente chegar, a gente mudar. Para que as pessoas entendam isso.
Porque toda vez que você olhar o seu filho fazendo arte, você vai observar e falar: esse bichinho foi eu que alimentei. Foi eu que dei de alimentar. A mãe é pior, foi eu que amamentei. Eu dei de mim para ele. No leite ainda. Amém? Em nome de Jesus. Vamos convidar o Senhor, faça parte da minha história. Entra aí, Senhor, que eu prometo me dar muita sabedoria, porque eu dei muita coisa boa para descobrir. Me ajuda aí, Senhor, porque não vai ser fácil para a gente consertar tudo isso, não. E aí, Deus tem misericórdia. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor amado, por esta manhã diante de Ti, Pai. Pelo momento de louvor e adoração ao Teu nome, ó Deus. Nós queremos, Senhor amado, consagrar a Ti, elevar a Ti, ó Deus, este culto de ação de graças, ó Pai. Senhor amado, algo tremendo e glorioso irá acontecer no seio deste lugar, Pai, e também nas nossas famílias. Senhor amado, alcança as famílias que estão aqui nesta manhã, a minha família, a família da irmã Vanessa, a família da irmã Bruna, Senhor amado, a vida da irmã Vilma, do seu esposo, da sua casa, a vida da Gislene, Senhor amado, a vida, Senhor Jesus Cristo, da Cida que está aqui na nossa frente. Pai amado, vai abençoando, Pai, vai tomando, Senhor amado, esse local, Pai amado. Nós queremos, Senhor amado, que todo principado, que toda potestade, Senhor amado, que todo jugo, que tudo aquilo que foi plantado nesse lugar seja quebrado em nome de Jesus Cristo e seja estabelecido o Teu reino, Pai. Seja estabelecido o Teu reino, seja estabelecida a Tua vontade, Senhor amado, sobre esse lugar. Que caia por terra agora os inimigos de Deus e seja estabelecida a casa do Senhor, Pai. Senhor amado, sobre cada família, que caia por terra, Senhor amado, tudo aquilo que foi levantado, todo altar de Baal, todo altar do inimigo, Senhor amado, no seio da família, que seja derrubado nesta manhã e seja estabelecido o Teu reino, seja estabelecida a casa do Senhor, seja estabelecida a Tua glória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, que eu te peço nesta manhã, quebra o altar de Baal, Pai, despedaça todo jugo, põe por terra o valente, os gigantes sejam derrotados, as legiões sejam derrotadas, os principados sejam derrotados, as potestades sejam derrotadas, e o Teu nome, somente o Teu nome, seja poderosamente glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão, paz, Senhor, e por gentileza não esquece do pastor, se tiver um abraço ali no final me dê. Aleluia.